Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na Bodega do Sertão. Oh, coisa boa, né, gente? Essa Bodega do Sertão que você entra, olha para um lado para o outro e diz todo o sertão, porque realmente dá esse prazer, essa sensação. É bom quando você vai comer num lugar e você tem assim uma sensação diferenciada de que você não entrou simplesmente num restaurante, você entrou num restaurante temático e que realmente é temático, que te inspira. É o caso da Bodega do Sertão, nossos queridos amigos Nado Freire e Francineide. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar assuntos importantíssimos, principalmente no que diz respeito a saneamento básico e outras coisas mais, com um expert no assunto. Um amigo, Álvaro Menezes, que já é engenheiro civil e que já foi, inclusive, presidente da Casal durante algum tempo. Então, esse assunto ele domina por cima, por baixo, o que deve ser feito, o que não deve ser, o que não foi feito, não aqui, mas em termos até de Brasil, exemplos que possam vir de fora, ou que não possam vir de fora. Ele tem estudos e trabalhos escritos maravilhosos sobre esse assunto e eu garanto que se ele deixar, a gente explora. E explorando, eu estou fazendo isso por vocês, para vocês entenderem um pouco dessa coisa tão especial e tão importante para as cidades, que é a infraestrutura de saneamento nestas cidades. Tudo bem, Álvaro Menezes? Como vai você? Tudo bem, Geraldo. Muito bem, obrigado. Mais uma vez, uma satisfação muito grande estar aqui com você, participar do seu programa, poder tratar desse tema. Como você disse, é um tema que está no nosso dia a dia, na nossa vida. O saneamento, ele contribui quando ele é bem praticado, quando ele é bem gerenciado, para que a qualidade de vida seja sempre cada vez melhor. Pois é, as pessoas estão muito mal acostumadas, Álvaro. Eu sempre digo isso, não só as pessoas, o povo, de um modo geral, mas as autoridades também, em dizerem que saneamento está debaixo da terra. Para as autoridades não interessa, para algumas, né, não interessa fazer, porque não aparece como obra. E para a população, como fica escondido mesmo, não entende o que está acontecendo debaixo dos pés dela e que pode acontecer se o saneamento não estiver como manda o figurino. Queria que você fizesse uma dissertação sobre essa tese. Eu acho que essa tese, ela infelizmente permanece de certa forma, eu diria, porque a gente tem visto alguns avanços na compreensão da população, principalmente sobre a importância do saneamento, algumas vezes em decorrência de desastres, como por exemplo o desastre das barragens lá de Mariana, a barragem de Brumadinho, que provocaram uma sensação muito grande de insegurança e que aparentemente não tem nada a ver com saneamento, mas assim, recentemente eu estive lá em Colatina, uma das cidades que foi atingida pelos rejeitos da barragem de Mariana, e a gente vê o impacto que aquilo causou no serviço de saneamento da cidade e causou na população. Muito bem. A população de Colatina hoje reage à utilização da água fornecida pelo serviço de abastecimento de água lá, que é um serviço municipal que funciona dentro da média nacional. Perfeito. Não tem nada extraordinário nem nada tão ruim. Ok. Tá? Só que a água do Rio Doce hoje ela está tão atingida, tão comprometida, tão contaminada pelo rejeito da barragem de Mariana, a barragem de Fundão, que a população reage. E aí, por isso que eu conecto essa situação com a situação do saneamento. Sem dúvida. E muita gente tá na cara, falar, né? Muita gente ouve falar sobre licenças que foram dadas,
falta de fiscalização, falta de controle, e isso a gente traz para o nosso mundo do saneamento também. Muito bem. A gente tem serviços prestados por operadores municipais, por operadores estaduais, como as companhias de saneamento semelhantes a Casal, por operadores privados, a gente tem agências reguladoras, e a gente não sabe o dia que 100% da população do Brasil vai ter esgoto tratado, porque a gente não consegue ter uma gestão eficiente do que é planejado e, mais do que isso, um resultado gerenciado para que você possa, de fato, dizer, ó, aqui na cidade de Maceió, por exemplo, no ano X, a gente vai ter 100% do esgoto tratado, a população vai poder frequentar qualquer praia sem risco nenhum, as estações de tratamento de água, elas fornecerão água 100% segura. Isso eu estou falando de Maceió nesse contexto agora, sim, claro, mas se a gente transportar importante. isso para São Paulo, a nossa grande referência, as estações de tratamento de água de São Paulo, e aí a gente já vive de fato em São Paulo num outro mundo, elas tratam uma água que, se a gente quiser forçar na semelhança, diz que é esgoto. Barragens de Guarapiranga, Perfeito, barragens que recebem uma contaminação muito grande. E isso tudo é tratado em estações de tratamento de água. Há pouco tempo atrás também, eu participei de um evento com o professor Ivanildo Espanhol, que infelizmente faleceu em dezembro do ano passado, uma das maiores autoridades em reuso de água, em tratamento de água, tratamento de esgoto, e ele comentava que esse é um dos problemas que as cidades enfrentam no Brasil hoje. As estações de tratamento de água não estão preparadas para tratar a água que é tratada nas estações. Bom, então dá licença, Álvaro, para lhe fazer uma pergunta. Qual é a possibilidade de você fazer planejamento em cima de cidades que estão totalmente erradas há não sei quantos anos em matéria de saneamento? Como é que você replaneja uma cidade que não para de crescer em termos de saneamento básico? Eu digo, Geraldo, que a gente tem uma facilidade muito grande. A gente tem no Brasil, eu diria assim, uma das melhores engenharias no setor de saneamento. Certo. Água, esgoto, Ok. drenagem também, muito pouco citada, mas também tem. E área de resíduos sólidos urbanos, tá? A utilização desses conceitos de engenharia, eles não podem ficar restritos ou interligados somente com o que a gente considera a engenharia de construir, Muito ou a bem. engenharia de fazer um equipamento, ou a engenharia de consertar equipamentos. Essa engenharia, que é técnica, ela tem que estar a serviço do planejamento para que você possa exatamente superar esses desafios. Então, em muitos lugares, esses desafios foram superados há 500 anos. Tá? O Brasil Com certeza. precisa aproveitar essas experiências e fazer o que deve ser feito de acordo com a técnica moderna. Muito bem. A gente não pode querer ficar refazendo o que foi feito há 500 anos. Isso já passou. A gente Muito precisa bem. trazer isso para a realidade. Muito bem. E essa é a dificuldade que a gente tem, o entendimento de que o planejamento é possível de ser feito. No setor de saneamento, eu até também estou pensando um pouco sobre isso esses dias. Como você sabe, eu gosto de escrever e estava preparando aí alguns textos também. A gente tem nos municípios, né, vamos dizer assim, os donos, vamos usar essa palavra, do saneamento, do serviço de água, do serviço de esgoto, do serviço de resíduos. Isso. E por aí vai, tá? Ok. Só que os nossos municípios, em linhas gerais, mesmo os das capitais, são muito despreparados em relação ao serviço de saneamento. Então você chegou onde eu queria. Se habituaram, exatamente isso, se habituaram a depender de uma companhia estadual de saneamento ou ficar preso a um serviço municipal que às vezes não consegue avançar. Bem, muito bem. Então, romper esse ciclo é exatamente você fazer com que os governos cumpram seus papéis. Aí, dentro do que você estava falando, um desafio muito bem posto. Como fazer isso acontecer? Isso. Eu não vejo outra forma, Geraldo, de, voltando um pouquinho ao início do que eu falei, usar as técnicas disponíveis e a população, de fato, começar a cobrar das prefeituras que elas exijam dos prestadores de serviço cumprimento das suas obrigações, porque o ciclo é muito claro. Na verdade, você precisa ter gestão para ter planejamento. Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser imbecil. Mas eu adoro fazer pergunta que possa parecer imbecil, porque de repente pode não ser tanto. Quando você constrói uma estrada e você pega essa estrada e entrega para uma empresa estrangeira construir, essa empresa explora durante 30 anos o pedágio daquela estrada. Um exemplo, certo? Se um plano de saneamento básico for feito num município como Maceió, contratado por empresas estrangeiras de altíssimo modo, que possa fazer rapidamente um replanejamento de saneamento básico da cidade. Ela não poderia ser feito também transformando a tarifa do saneamento como se fosse um pedágio, para que a cidade fosse
realmente beneficiada? Se a gente quiser usar esse conceito de tarifa do serviço de água, esgoto e pedágio, eu diria que eles podem ser assemelhados, porque na verdade eles pagam um serviço. Então, a tarifa, exatamente, ela remunera o serviço prestado pela companhia de saneamento, pela companhia privada, perfeito, ou pelo serviço municipal. Exato. Tá? Na verdade, assim, eu voltando um pouco ao que tratava da pergunta anterior, né? Eu diria que não precisa a gente recorrer a grandes empresas para fazerem tais estudos. A gente tem hoje amparo legal para saber que o planejamento precisa de fato ser feito para gerar os planos municipais de saneamento e você poder, com uma boa regulação, que é um outro instrumento fundamental para melhorar a qualidade do serviço, você avançar. Muito bem, então, mas não temos nem orçamento nem política favorável. Mas eu diria assim que a questão, eu sem querer fazer nenhuma provocação aos que estão nos ouvindo, não é somente uma questão de orçamento, porque se a gente for olhar, Geraldo, e eu fiz um trabalho em 2015, 2016, eu estou provocando a Confederação Nacional das Indústrias sobre a aplicação de recursos do FGTS. Certo. O nosso Conselho Curador do FGTS, ele gerencia uma quantidade de recursos extraordinária, que é mal utilizado. Mal utilizado. Eu não estou falando nem em outro sentido. No sentido de você não ter projetos, ou ter maus projetos, ou executar muito mal as obras que você contrata. E o resultado disso é o que a gente vê. Então, eu sempre faço essa provocação de que a questão não é orçamento ou ter dinheiro. A questão é ter gestão, porque com gestão você tem planejamento, com gestão você aplica bem os seus recursos. Sem dúvida. E você precisa ter regulação. As agências reguladoras foram criadas no Brasil, na área de saneamento, também com a distorção. Elas são estaduais, elas são municipais, elas podem ser de bacias, que seria até uma boa opção. Mas as agências estaduais, elas criam um conflito de interesse, porque o responsável maior pela agência estadual, que é o governador, é o responsável maior pela companhia estadual de saneamento. Perfeito, sem dúvida. Você imagina que o mesmo responsável vai querer que um puna e o outro faça? Claro que não. Então é um problema também de política que a gente a ser corrigido. Hoje tem uma discussão aí com a MP do saneamento, que você já deve ter ouvido falar, que você acompanha bem o que acontece no Brasil. Era a MP, agora chamada 868, tá? Essa MP, ela interfere um pouco, eu diria, para as minhas expectativas na regulação, porque ela faz com que a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela cria alguns procedimentos para que as agências estaduais e agências municipais, elas cumpram e melhorem a qualidade da sua fiscalização. Isso é ruim ou é bom? Isso é parcialmente bom. Certo. Eu iria num ponto mais avançado. Eu diria que as agências estaduais para saneamento não deviam existir. Muito bem. As agências municipais não deviam existir. A gente deveria ter realmente um ente acima de governo estadual, governo municipal, e seria um ente federal, para fazer essa regulação. Ou em todo o país. Em todo o país. Que aí você ia regionalizar, ou você fazer uma regulação por bacia hidrográfica, como muitos países fazem. E isso faria com que a gente tivesse uma separação entre bons prestadores de serviço e maus prestadores de serviço. Deixa eu ir até os nossos comerciais, meu amigo Álvaro Menezes. Lembrando a vocês do SESMAC. Esse SESMAC tem 45 anos de existência aqui e que tem provado por A mais B que ensino ali é a toda a prova, e é mesmo, com 23 cursos de graduação, com não sei quantos de pós-graduação e extensão, e cumprindo o seu papel há 45 anos. Não é brincadeira não, hein? SESMAC. E o SEBRAE. Esse SEBRAE que faz o microempreendedor passar a ser pequena empresa, média empresa. Você com o trabalho simples de ouvir o SEBRAE, a orientação do SEBRAE, a consultoria do SEBRAE. Nós estamos fazendo hoje, nós estamos ouvindo um expert no assunto de saneamento. Vamos ouvi-lo com atenção. Então, quando você ouve, você se dá bem. Se dê bem com o SEBRAE, porque vale a pena, ok? Filé do Zezé, gastronomia de primeira, viu? Primeira sem segunda, com música ao vivo todos os dias. E Bodega do Sertão, onde nós estamos fazendo nosso programa hoje, não preciso nem dizer, né? Aquela gastronomia do sertão, aquela gastronomia gostosa, sem dúvida alguma. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis.
Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Álvaro Menezes, que é um expert em saneamento, engenheiro, etc. Mas antes eu queria pedir licença para mandar um abraço para o Marcos. O Marcos é o proprietário de um restaurantezinho. Eu disse restaurantezinho, mas não é no sentido depreciativo, não. É porque é um restaurante de 10 lugares, ali na Avenida Jatiuca, chamado O Lusitano. Olha, me surpreendeu a maravilha que é a comida portuguesa ali. E, sobretudo, me surpreendeu o atendimento que acontece naquele restaurante. Como é bom você ser bem servido, o dono à frente, lhe tratando pelo nome e as outras pessoas também, e por aí vai. Valeu a pena ver o tal do Lusitano ali na Avenida Jatico. Um abração, viu, Marcos? E para o meu amigo Edjá, que é diretor adjunto de finanças do Tribunal de Contas, que foi quem me indicou para ir até o Lusitano. Bom, voltamos então, Álvaro Menezes. A gente falava aqui nos bastidores, eu vou provocar um pouco, você falava sobre alguns projetos que estão existindo aí para 8 estados brasileiros de provocar a desestatização de determinadas empresas de saneamento, inclusive até corroborando quase com aquilo que eu falei da possibilidade de se fazerem projetos com iniciativa privada. Me diga. É isso. Eu diria que, assim, 2 fatos assim vêm movimentando o saneamento, um deles de forma mais explícita, que é a discussão da MP, agora chamada 868, que ela foi lançada ainda no governo Temer, com a intenção de alterar algumas regras da Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento, entre elas com a obrigatoriedade, que é o artigo mais polêmico, chamado na época de artigo 10A, agora mudou também, que era obrigar os municípios a sempre abrirem uma consulta pública para renovar seus contratos com companhias estaduais ou não. Tá? Isso gerou uma polêmica muito grande porque é um artigo que mexe muito com o status quo das companhias estaduais de saneamento. Mas existe também um estudo que vem também do período aí do governo Temer, que é um estudo incluído no PPI, Programa de Privatização e Investimentos do BNDES, que é o chamado desestatização no setor de saneamento. Muito bem. De início, quando foi lançado esse projeto, esse programa, melhor dizendo, em 2017, 18 estados ensaiaram que iam participar do projeto e hoje, se não me falha a memória, 8 ou 7 permanecem com os contratos em andamento. Esses estudos eles têm, eu diria, assim, um viés interessante porque eles permitem que os governos estaduais tenham em mãos um estudo bem feito, um estudo abalizado por grandes consultorias, mostrando algumas soluções para companhias estaduais que têm dificuldades. Que essa é a intenção. Então, os estudos estão sendo feitos na SEDAI, aqui na Casal, na Compesa em Pernambuco, em Rondônia, em Roraima, em estados onde de fato existem algumas dificuldades, ou porque o presidente da companhia estadual, ou porque o governador decidiu contar com um estudo mais
capacitado de grandes consultorias contratadas Mas pelo aí BNDES. você me deixa um pouco preocupado no sentido de que esses avanços, eles são feitos para que os estados passem a ter estudos relevantes que o próprio estado não teve capacidade para fazer, ou eles têm condições, ou realmente eles querem desestatizar. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa porque ela é o X da questão. É o X da questão, sem dúvida. Na verdade, assim, ao fazer um contrato com o BNDES, cujo objeto é desestatização, a sua pergunta faz todo sentido. Pois é. Se eu contrato alguém que vai estudar para mim formas de desestatizar, significa que eu quero praticar Com certeza. a desestatização na minha companhia estadual de saneamento. Com certeza. Eu, assim, tenho uma certa tranquilidade para dizer o que eu vou dizer agora, Geraldo, porque eu escrevo esses artigos que publico, né, em jornais de circulação geral, né, e alguns poucos artigos técnicos também, mas já escrevi pelo menos 5 capítulos de livros que tratam desse tema, da gestão no serviço de saneamento. Eu não vejo problema nenhum em você desestatizar, em Também você não. buscar uma alternativa de ter um parceiro privado para que você melhore a qualidade do serviço. Tudo bem, perfeito. Porque existem situações, sim, em que isso é necessário. E aí eu volto um pouquinho no tempo, a uma época que eu não vivi como engenheiro, mas vivi como estudante, e depois de engenheiro estudei bastante, que é a época do Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, em 1968, 69, perfeito, antigo, oficializado em exatamente, 71. O Plano Nacional de Saneamento, com muita propriedade, naquela época criou as companhias estaduais de saneamento. Exatamente. Que fizeram Que foi na época, do regime militar. do governo militar. Exatamente. Que fizeram com que nas capitais os serviços de abastecimento de água saíssem de, em média, 50% para quase 100%, 85%, 90%. Tá? Esses serviços melhoraram bastante. Em 1985, a meta já tinha sido alcançada. A meta lançada em 71 foi alcançada em 85. Muito bem. De lá para cá, as companhias de saneamento continuaram existindo sem o Planasa, sem o apoio do BNH. Perfeito. Mudou muito. Algumas companhias... Mudou para pior. Em termos, algumas companhias conseguiram se organizar, se equilibrar e seguiram adiante. A gente pode destacar a Sanepar no Paraná, a Sabesp, que apesar de ser um mundo extraordinário de bondades e problemas, também conseguiu avançar muito, mas outras não conseguiram se equilibrar. Mas todas elas, eu diria, tá? E por isso que eu falo isso com muita tranquilidade, precisam passar por uma revisão muito grande. Lógico. O tamanho delas já não cabe mais. É só olhar o que aconteceu. As companhias estaduais de saneamento conseguem cuidar bem das capitais. Isso. No interior, que nada, você conhece, é zero. a dificuldade é muito grande. É zero. E se a gente for para o nosso Nordeste, para o nosso Norte, onde você precisa ter grandes adutoras, sistemas com muita dificuldade de atender, essa dificuldade é muito maior. Mas eu vou ter que mudar. voltar um pouquinho na sua fala. Você acha que elas conseguem atender bem as capitais? Olha, isso é uma questão de conceito, né? Você está, de novo, me provocando. Há situações e situações. Tá? Perfeito. Se a gente olha para a capital, e vamos falar de Maceió. Maceió. Né? Maceió tem, se você olhar inclusive, o plano foi o presidente da Casal. Se você olhar o Plano Municipal de Saneamento, que a Prefeitura de Maceió aprovou no final do ano passado, você vai ver que o índice de atendimento que consta lá, que não está errado, é muito diferente do índice de atendimento da Casal. Por quê? Maceió tem várias áreas que ainda não tem rede de água da Casal. Muito bem, exatamente. De água, tá? Isso é um problema que, assim, a gente possa imputar totalmente a Casal? Não. Eu diria que não. Não. Mas é uma responsabilidade 100% da Casal. Porque foi dada a ela. Porque ela tem um contrato para fazer isso. Exatamente. Como é que ela vai fazer isso? Tem que ter uma saída. Claro. A população vai esperar que um dia a Casal se transforme em algo extraordinário para que ela possa da noite para o dia? Todo mundo? Não pode. Vai demorar, tá? Lógico. Então, é buscar alternativas. O governo do Estado aderiu ao projeto do BNDES. E, como eu disse, é uma forma interessante do governo saber como resolver o problema. Muito bom. Vai ser desestatização plena, parcial. Isso é uma coisa que o governo do Estado vai decidir. Outra coisa. Mas ter aderido ao projeto já é um bom sinal. Muito bom. Outra coisa, meu querido Álvaro Menezes. Se você contrata um projeto de saneamento básico para uma cidade como Maceió, esse projeto não pode ter data de encerramento. Porque a cidade cresce. E se a cidade cresce, a rede de saneamento dela estará crescendo também junto com ela.
Então não tem encerramento em contratos dessa natureza, concorda comigo? São duas situações. Se a gente estiver falando do projeto de engenharia, ele tem uma limitação, mas ele é planejado ou projetado para 20 anos na frente, Perfeito. normalmente. Então ele prevê as zonas de expansão. Ok. Quando a gente fala do serviço, que é o trabalho da Casal, é outra história. O serviço de engenharia, o serviço de gestão da água e do esgoto, aí você não tem tempo. Claro que não. Você vai gerenciar a vida toda. Exatamente. Vai encontrar formas de atender a todo mundo. Exatamente. Que é o grande desafio também da universalização. Bom, então vamos lá, vamos parar num grande desafio que eu acho, eu não sei se isso é viável. Mas vamos lá. A Maceió resolve fazer um contrato para valer, via BNDES, para em 20 anos deixar isso aqui ok. Quando chegar em 20 anos já não está mais ok, continua. É isso que eu estou... Não. Na verdade, quando você planeja, como, por exemplo, usando como base um plano municipal de saneamento, você vai desenvolvendo as obras que são investimentos de expansão, Perfeito. Os investimentos de melhoria e manutenção e recuperação de ativos, e depois, num determinado momento, aí vem o planejamento da cidade. Isso. Você pode constatar que, aqui eu vou ter que fazer mais um outro plano de investimento. Então, isso está dentro do planejamento. Pois é, mas não para. É gerenciado. Não para. De jeito algum não para, a cidade cresce. Pode acontecer, e aí eu acho que é uma coisa que vai demorar a acontecer no Brasil, e já acontece na Europa, no Japão, nos Estados Unidos há muitos anos, é as cidades não terem mais para onde ir. Isso. E as populações diminuírem. E isso vai acontecer com Maceió já. Eu não sei se... Não, veja o seguinte, nós estamos indo para o litoral norte. Sim. E terminamos em Ipioca. Não é? Nós não temos saneamento básico ali. Não tem não. É zero. Então vamos voltar. Vamos para a ala sul da cidade. Para onde a gente vai? A gente chegou ali na ponte de Valdo Suragi, acabou, já é Marechal Deodoro. Está limitado. Não é? Está limitado. Então, como é que fica essa situação? Até porque, na hora em que você fala de saneamento básico e considera uma cidade como Maceió, você tem que considerar a grande Maceió. Já deixou de ser só dela. Mas o plano municipal de saneamento Ele prevê isso. Já não é mais uma coisa... já não é uma coisa que fica somente nas intenções. Existe um plano municipal de saneamento, existe um plano diretor, e isso é tudo previsto. É verdade. Qual é a sua... O que precisa é fazer acontecer, melhorar a gestão. Muito bem. E, de fato, desenhar um modelo que faça com que isso aconteça para o povo. Muito bem. Como engenheiro civil, como expert em saneamento, como uma pessoa que conhece do assunto demais nesse finalzinho de programa, qual é a sua esperança em matéria de saneamento para o nosso querido estado de Alagoas? A minha esperança é positiva. Como eu falei, eu acho que o fato do estado ter aderido ao programa do BNDES, estar com um projeto em andamento, isso significa que o estado tem um foco na solução do problema. Como ele vai acontecer, é uma responsabilidade do Estado que tem que ser compartilhada com as prefeituras, de acordo com a lei, tem que ser compartilhada com a sociedade, para que todos possam se envolver, de fato, com uma solução definitiva. Muito bom. Bom, eu não preciso dizer que eu tive o maior prazer em receber você aqui, né? E eu tinha certeza absoluta de que essa discussão, esse monólogo quase que o meu amigo fez, seria altamente produtivo para o nosso telespectador entender como é que a coisa precisa funcionar. Né? E isso das pessoas que conhecem o assunto é muito importante passar para o telespectador, e você o fez. Eu agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Isso acontece quando a gente é bem provocado. Obrigado. Obrigado mesmo, Álvaro Menezes, por ter vindo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ou mais um Almoçando com a Notícia, quem sabe, depende do dia que você esteja vendo esse programa. Como ele mandou dizer que quer e é ele que manda, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.